Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e dessa vez no meu habitat natural, tá? Tá vendo que o cenário até mudou, agora tem um Star Wars ali, essa é uma canção Star Wars aqui também. Star Wars aqui, ó. Star Wars aqui, Darth Vader, Obi-Wan. Tem dois Obi-Wan, tem um Darth Vader ali também. Tem o Batman aqui, ó. O Batman aqui, tem o Hulk. Tem um álbum da Copa América, tem Lego aqui, tem um monte de HQ aqui, ó, no canto. E tem até o PlayStation 1 aqui no canto. Não vou mostrar. Bom, de qualquer forma, queria fazer esse vídeo hoje para falar sobre Paulistão, sobre os classificados do Paulistão, sobre os jogos que tiveram, tá? E deixando claro que eu assisti o jogo do Palmeiras, assisti um pouco desatento, assim, eu assisti bem até, mas eu assisti um pouco desatento porque eu estava concentrado, estava no aniversário, então acaba que eu assistia o jogo e dava atenção, conversava e tudo mais, então acabei que não prestei 100% de atenção, mas assisti bem o jogo. O do São Paulo já não assisti tão bem, é, não assisti tão bem, eu vi um pouco ali, vi umas situações, né? E do Corinthians eu assisti bem, e o do Santos também assisti um pouco também. Bom, vamos lá. Falar sobre primeiro em ordem, né? Falar sobre São Paulo e Red Bull, vou passar por cima. Antes de tudo, me apresentar, pô, que isso? Desculpa, quem é novo no canal, eu sou o Marcelo, criei esse canal para trocar uma ideia sobre futebol, tá? Da minha opinião, basicamente a minha opinião. Então, se você discorda ou concorda, comenta para eu saber. E também curte e se inscreve no canal para dar uma força, tá? Eu sei que é novo, tudo novo, eu tô criando aqui meu perfil de vídeo, mas estamos começando. Mas bom, seguindo. São Paulo e Red Bull Bragantino. Bom, acho que não. Eu falei anteriormente que eu colocava o Red Bull Bragantino como favorito, mas não seria uma surpresa o São Paulo classificar. E foi o que aconteceu, o São Paulo classificou. Eu acho que são ambos times que estão em fases que são razoavelmente regular. Né? Eu acho que a fase do Red Bull Bragantino é mais interessante do que a do São Paulo, mesmo o São Paulo ganhando de Flamengo. Tá? É, mesmo o São Paulo começando bem no Brasileirão. Eu acho que sim, ainda não é um São Paulo que deva passar uma segurança absurda para os torcedores, tá? Mas, como eu disse no vídeo anterior, eu esperava que era que era provável os dois ambos passarem. Então, não acho uma surpresa o São Paulo passar. Teve uma situação do zagueiro, né? O Gustavo, esqueci o sobrenome dele, o zagueiro do Red Bragantino falando um absurdo sobre a árbitra do jogo. Eu não acho problema nenhum você criticar o árbitro do jogo, eu só não acho que você tem que citar o fato de ser mulher ou não, falar que por ela ser mulher, ela não pode apitar um jogo desse tamanho. É, é um absurdo, né? Tipo, se ele falasse, não, um árbitro nesse nível, agora colocar o fato dela ser mulher, ela não poder apitar o jogo desse, gente, é bizarro, né? É bizarro, mas tudo bem. Seguimos. Ele até voltou, pediu desculpa. A gente é humano. Ok, né? Mas é um absurdo falar uma coisa dessa em rede nacional, gente. Pelo amor de Deus, né? O que passa na cabeça da pessoa, né, de falar uma coisa dessa? Mas, bom, seguimos. Seguimos, né? Não vou falar muito sobre o jogo, porque eu não assisti esse jogo, né? Então só passei por cima. E aí a gente vai falar agora sobre Palmeiras e Capivariano, que esse eu assisti, né? Palmeiras Capivariano é um Palmeiras que jogou muito tranquilo. É um jogo que eu acredito que a própria comissão técnica do Palmeiras foi pensando em jogar leve, né? Em dar aquele jogo de confiança, né, para os jogadores. E deu, né? E deu certo, deu certo. Apesar de eu achar que o Capivariano não jogou mal, tá? Não jogou mal. Eu acho que o Capivariano jogou bem, sim. É, mas eu acho que o Palmeiras fez um bom jogo. Eu acho que o Capivariano, com as suas armas, fez o que era possível. É, e acho que tem tudo para seguir bem no Paulistão, tá? Então, desejo boa sorte para o Capivariano, que é um time que fez o que estava no seu possível, assim, digamos, né? Mas, de fato, não teve como segurar. O Palmeiras jogou bem, né? Fez a sua obrigação. Eu considero, sim, obrigação passar do Capivariano. E os jogadores ganharam confiança, né? O Felipe Anderson entrou bem, o Sousa entrou e meteu o gol, o Arias entrou e sofreu pênalti, o Andrés Pereira fez mais um gol, né? Já estava confiante com as assistências, agora fez mais um gol. O Vitor Roque voltou a marcar, né? Que
que vinha tendo um começo de ano não tão interessante, diferente do Fla, que vinha tendo um começo de ano muito bom, é, deu essa abertura para 2 gols e fez 2 belos gols, né? Acho que o time em si jogou bem, assim, considerando o nível do time, deveria já jogar bem, né? Mas acho que foi um bom jogo, sim, mas eu acredito que tem que comemorar, mas não se iludir, porque em questão de nível, eu acho que o Palmeiras ainda deve, né? Em nível de competição, nível Série A, nível Copa Libertadores, ainda pode acabar devendo, né? Então, vamos esperar para ver. Vamos esperar para ver. Deixando claro que eu sempre falo que eu não acho que tem que dar uma importância tão grande assim para o Paulistão como dão pela data, tá? Pela data. Pelas datas da CBF, eu acho que não tem que dar tanta importância assim como dão para o Paulistão, mas eu sei que é algo que foi muito grande antigamente, ainda levam muito a sério algumas pessoas, mas eu não consigo levar a sério um campeonato que começa com 4 dias de preparação, é, sem pré-temporada. Então não dá para levar a sério. Ele tem que ser usado como pré-temporada. Isso é um fato. Isso é um fato. Tá? Campeonatos estaduais devem ser levados como campeonatos de pré-temporada. É simples assim. Por conta das datas da CBF, das datas do calendário brasileiro. Por isso, apenas por isso, os estaduais têm que ser levados como pré-temporada. Simples. Acabou. Tanto que, para mim, o Palmeiras ganhar o Paulistão esse ano e não ganhar mais nada é um ano apagado. Assim como foi o ano de 2023, um ano de 2024, um ano apagado porque ganhou só o Paulistão. Eu vejo dessa forma. Eu sei que para outros clubes em situações diferentes é totalmente diferente, e eu concordo e não discordo que o Santos ganhar seria bom, o São Paulo ganhar também seria bom, até mesmo o Corinthians ganhar seria bom. Então não discordo disso, tá? Mas, bom, vamos seguindo aqui. Vamos falar do outro jogo que eu assisti. Assisti também pouco esse, tá? Assisti pouco. Dos 4 jogos, o que eu menos assisti foi o de São Paulo. O que eu menos assisti depois foi o do Santos. E eu assisti consideravelmente bem o Palmeiras e assisti bem o do Corinthians também. Bom, o do Santos. O Santos, ele é um time assim, cara. Eu tenho dó do Santista. Eu tenho dó do Santista, porque é um time que ele é desanimador. Ele é um time muito desanimador. Ele é um time, assim, deixando claro que o Novo Horizontino não tem nada a ver com isso. A temporada do Novo Horizontino está muito boa e segue sendo muito boa e tem tudo para dar muito trabalho para o Corinthians, tá? Porque é um time bom, é um time bem treinado, é um time bem montado. Diferente do time do Santos, que é um time mal montado e às vezes mal escalado. Às vezes. Eu acho que eu gosto do Voivoda, eu acho que eu gosto do Voivoda, sim, eu acho. Não tenho certeza ainda, não tomei minha decisão sobre isso. Mas sim, ele já teve decisões que são contrariáveis. Contrariáveis? Acho que existe essa palavra. Mas, seguindo na linha do Santos, eu dou parabéns para o meu Bragantino, fez um excelente jogo e merece estar classificado e vem fazendo uma boa temporada. Não seria uma surpresa ver o Novo Bragantino na final, tá? E já vou falar sobre isso, né? E vou gravar um vídeo sobre isso também depois. Mas o Santos, ele tem questões que, assim, eu acho que o Santos, eu acho que já falei no outro vídeo, eu acho que o Santos, ele tem bons nomes, tá? Ele tem o Neymar, ele tem o Zé Rafael, que eu considero um excelente jogador, ele tem o Barreal, que é um bom jogador, tem o Gabriel Menino, ele é um bom jogador, mas eu vou falar do Gabriel Menino. Tem o Rony, que, assim, ele não é uma qualidade gigantesca, mas ele tem sua força de vontade, que às vezes faz muita coisa. Tem o Igor Vinícius, que eu considero que temporada passada fez uma boa temporada. Tem o Mike, que era para ser um bom lateral, né, mas vou falar sobre também. Mas eu acho que acaba aí. Tem o Brasão, né, não podemos citar o Brasão. Acho que acaba nisso. É um time extremamente limitado. Tem o Gabigol também, não esqueci de citar o Gabigol, eu acho. Mas é um time muito limitado. Eu acho que do meio para frente é um time que ele consegue encaixar. Tem o Ilharão também, né? Do meio para frente ele é um time que ele consegue encaixar, mas eu não sei se ele, eu não sei, mesmo sendo nomes que são interessantes, não são nomes que animam, tá? Sabe? Mas eu vou desconsiderar os jogadores do meio de campo, tirando o Gabriel Menino, pelo fato que a linha defensiva do Santos é um absurdo, é uma mãe aquilo ali, é surreal. É uma linha defensiva que passa tudo e não cria nada.
Ah, Marcelo, mas é linha defensiva? Tem que criar? Sim, tem que criar. Tem que criar. Tem que criar, tem que criar, tem que construir jogadas, tem que iniciar jogadas. E não consegue iniciar jogadas. A zaga do Santos, ela não consegue fazer nada. Nada. Não consegue sair jogando, não consegue defender, não consegue fazer nada. Nada, nada. Sabe? É, cara, é um abismo de nível que cai a linha defensiva do Santos com o meio campo e a frente do Santos, né? Apesar de a frente do Santos ainda não ser nenhum absurdo, mas é muito melhor que a linha defensiva. Mas eu tenho que citar aqui o fato do Gabriel Menino e Mike. Tá? O Gabriel Menino nem tão mais forte, né, por conta do jogo, mas o Gabriel Menino e Mike são jogadores que eram bons no Palmeiras. O Gabriel Menino, principalmente no ano da Libertadores, no ano das duas Libertadores, tá? Mas na segunda ele já não animava mais tanto quanto na primeira, na contra o Santos. É, e o Mike também, o Mike que ele faz lá no começo muito bom, aí perde a vaga para o Marcos Rocha, depois ganha essa vaga de novo na final da Libertadores, porque o Marcos Rocha estava suspenso, né? Não estava machucado, estava suspenso. E aí ele, na temporada seguinte, ele volta a jogar muito, mais como um ponta, né, um segundo lateral, né, a famosa dobradinha de laterais, do que como um lateral defensor, né? E, bom, e eu acho que ele se acostumou a isso, porque ele não consegue mais jogar na lateral direita e seria um ganho gigantesco para o Santos ter o Mike que era do Palmeiras. Porque o Mike no Palmeiras era um bom jogador. É claro que no último ano aí que ele estava no Palmeiras já não era tão bom assim, mas antes disso ele é um jogador excelente, então eu acho que ele conseguiria render sim. Então eu fico surpreso ele não conseguir render no Santos, sabe? Mas ele não rende e poderia, talvez, não sei se o Voivoda cogitaria colocar ele como exatamente na dobradinha de laterais. Não sei, não sei. Eu sei que eu fico irritado quando o Palmeiras faz isso, né? Quando o Abel faz isso. É, mas eu acho que em alguns momentos podem acontecer sim. Então não sei se seria um caso. Mas de fato não chegou no Santos, né? O Mike e o Gabriel Menino, ele faz exatamente o que a gente ficava puto no Palmeiras. O Gabriel Menino, ele é um bom jogador, ele tem qualidade, ele chuta bem, ele dribla bem, ele dá passes bons, sabe? Ele não é lento, mas ele não tem vontade. Ele não tem vontade, é um jogador preguiçoso. É um jogador preguiçoso. Eu gosto muito do futebol dele, eu realmente gostava muito do futebol dele no Palmeiras, mas eu sempre achei que ele era realmente um jogador que tinha preguiça às vezes de jogar. Ele, em clássico, ele crescia muito. Contra o São Paulo, até contra o Corinthians, ele jogava bem. Contra o Flamengo, naquela final, teve lá, da Recopa. Mas, de qualquer forma, eu acho que ele é um jogador que parece. É uma sensação. É uma sensação. Não que ele seja preguiçoso de fato, mas a sensação que ele não tem vontade de jogar. É a sensação que eu tenho. Eu não sei o que acontece, porque é um jogador que ele tem qualidade sim. É absurdo. É absurdo. Mas também, citar aqui níveis de quedas dos jogadores, né? Tipo, você entra no. Tá jogando Gabigol e entra o Tassiano. Apesar do Tassiano não tá tão mal esse ano quanto tava o ano passado. Então, assim, é, é complicado. E aí também, citar o Neymar. Neymar não. Cara, eu acho difícil, assim. Em questão de qualidade, não tem o que falar. Ele ainda é o melhor jogador com a melhor qualidade, acho que, do Brasil. Todos os jogadores do Brasil. Mas, cara, é nítido que ele não é um jogador que ele não. Parece que fisicamente ele não engrena mais, sabe? Ele não consegue evoluir mais. Eu sei que tem questão de idade, tem questão de lesão, e eu não culpo o Neymar nessa questão, sabe? Eu acho que sim, ele podia ter cuidado um pouco mais questões de carreira ou questão de imagem. Talvez tudo que a gente fale da carreira dele, de não se cuidar, é mais a questão da imagem dele, que ele acabou dando umas caídas ali. Mas, mas é um jogador que fisicamente cara, fisicamente ele não acontece. Ele não acontece e eu fico triste, porque eu gostaria de Neymar na Copa. Apesar de eu achar que ele não vai para a Copa, eu acho que ele não vai para a Copa. Eu gostaria de ter o Neymar na Copa. É o melhor jogador em questão de qualidade, de técnica. É o melhor jogador do futebol brasileiro, facilmente.
dos brasileiros, né? Então, assim, é difícil. É difícil ver o Neymar, sabe? É um jogador que não tem mais a mesma. É óbvio que ele não vai ter a mesma mobilidade, mas eu esperava pelo menos um pouco. E não tem. Eu não consigo ver uma mobilidade de Neymar, nível Neymar, assim, ou próximo disso. Eu não consigo. É um jogador que ainda se destaca pelos seus passes, suas criações de jogadas e tudo mais, sua inteligência e tudo mais, mas em questão física, em questão a mobilidade dele mesmo, parece que ele, sabe, não consegue engrenar. Mas vamos ver, ele voltou agora de lesão, eu sei, tudo mais, então tem que passar esse pano, mas é aquilo, já é algo que eu senti na temporada passada e parece que essa temporada também tá voltando assim, então vamos ver como que vai ser ele se recuperando 100%, né, pós-lesão. Bom, falar sobre o Corinthians, tentar falar rápido, porque o vídeo tá ficando longo. Bom, Corinthians, é, vou falar aqui que, na minha visão, a Portuguesa foi melhor no jogo que o Corinthians. Eu acho que até os 70 minutos do segundo tempo, é, 70 minutos do segundo tempo, né? É óbvio que é do segundo tempo, né? Até os 70 minutos, né? Até os 35, eu acho que dá mais ou menos isso, do segundo tempo. O, a Portuguesa era melhor. Era melhor. Quando fez as alterações, a Portuguesa, eu não sei por que a Portuguesa começou a se defender absurdamente, fechou a casinha completamente. Eu acho que a Portuguesa podia continuar jogando da mesma forma, porque eu até acho que as substituições feitas não foram substituições absurdamente boas, sabe? Tanto que eu conversando com amigos na hora, eles mesmos acharam que não foi, que não entenderam as substituições. Então eu acho que o erro foi a Portuguesa se retrancar. Acho que a Portuguesa poderia continuar jogando, sabe? Poderia querer o jogo ainda. Então então é isso. A partir dos 35, o Corinthians foi melhor, sim. O Corinthians ficou em cima, ficou pressionando o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, e fez o gol. Então, mérito. E a gente tem que aplaudir o Hugo Souza, que é um excelente defensor de pênalti. Um excelente mesmo. Se ele não pega a bola, ele chega, em todos os pênaltis, ele chega muito perto de defender. Então, é um excelente goleiro. Tá? É um excelente goleiro, não tem o que falar. Eu acho sim que ele peca em questões embaixo da trave, assim. Eu acho que, por exemplo, o gol que ele tomou, eu considero um pouco defensável. Eu acho que dava sim para defender, mas também não é absurdo ele não defender. Então eu sempre fico esse pé atrás, que às vezes tem algumas falhas que ele faz, mas ele é um excelente goleiro, tá? E deixar minha opinião também aqui, que é uma discussão que teve entre meus amigos, eu prefiro o Brasão. Tá bom? Eu prefiro o Brasão. Tá, pra mim, o Brasão é o melhor goleiro do futebol brasileiro disparado. Ele é absurdo, absurdo. Tem o Rossi também, que eu acho muito bom. Mas pra mim o Brasão e Hugo Souza e Rossi brigando pra mim por essa segunda vaga aí, porque são excelentes goleiros e eu acho que em pênalti não tem discussão. Aí é realmente o Hugo Souza. Tá bom? Bom, consegui falar rápido, o vídeo ficou um pouquinho mais longo do que eu queria, mas tudo bem. E, bom, lembrando que esse vídeo vai sair só daqui amanhã, né? Provavelmente, ou até depois de amanhã, porque eu tô sem internet e tem que esperar a Vivo vir aqui. Ela vai vir falar que vai vir amanhã. Então, eles vindo, eu consigo resolver isso, consigo postar o vídeo amanhã. Se não, só no dia 25. Se bem que hoje é dia 24. Então, não. Amanhã é dia 24, hoje é dia 23. Então, só no dia 24. Hoje é 23, 24? Só no dia 25. Ou 24 ou 25. Espero que eu esteja com a internet e poste também o vídeo já. Tá bom? Então é isso, um abraço, até o próximo vídeo.